O próximo resumo semanal de A Usurpadora promete muitas emoções, a começar pelo Luciano, que revelará ao Carlos Daniel que a mulher que está em sua casa é Paulina Martins, a usurpadora. Xiii, o que vocês acham que vai acontecer? Será que a partir disso o Carlos Daniel mudará radicalmente com a Paulina? Será que ele irá mandá-la para a cadeia? Vocês achariam essa prisão injusta? E agora, sem mais demora, vamos para o próximo resumo. Mas antes, me conte através dos comentários de qual cidade você assiste a esse vídeo. Paulina recrimina Verônica por ter ido trabalhar resfriada. Verônica repara que a chefa está muito desgostosa da vida. As duas trocam alfinetadas, até chegar no ponto de Paulina perguntar se Verônica roubaria o amor de um homem de outra mulher. Verônica nega para Paulina que roubaria um homem de uma mulher. Piedade chora pedindo para a Virgem cuidar da saúde de Rodrigo. Enquanto isso, Rodrigo promete a Carlos Daniel que vai cuidar mais de sua saúde. A enfermeira avisa a Carlos Daniel que tem uma ligação para ele na recepção. Rodrigo volta a latir que não quer trabalhar de novo na fábrica, pois odeia Paola. Patrícia reafirma que Paola é de boa agora, mas ele realmente não larga o osso. Paulina conta para Carlos Daniel que acertou a transferência de Rodrigo para um quarto particular no hospital. Carlos Daniel agradece a ajuda dela. Em seguida, ele revela para Rodrigo o que Paola fez. Patrícia fica feliz. Paulina tranquiliza a vovó Piedade sobre o estado de Rodrigo. Leandro comunica a Viviana que a dona Paola quer conversar com ela. Logo depois, Viviana chega acuada no escritório presidencial. Paulina pede para as duas conversarem de mulher para mulher, Marisa. Viviana vai logo explicando sua situação com o Leandro. Paulina advoga por ele, ressaltando o quão difícil é achar um homem que queira se aproximar de uma mulher na intenção de se casar com ela. Muitos, por exemplo, quando estão casados, vão logo prometendo se divorciar da esposa para ficar com a amante. Paulina toca em cheio na ferida de Viviana. Piedade acha que o que aconteceu com Rodrigo é um castigo divino por ele ter se descuidado da fábrica. Adelina pede para a vovó se alegrar pelo teimoso não ter morrido. Paulina enumera todas as coisas que o Willy deve ter dito para Viviana, acertando em cheio todas elas. Viviana finge que não acreditou em nada do que saiu da boca do loiro. Paulina informa que Stephanie está grávida de Willy, chocando Viviana. Vovó Piedade e Adelina recordam como se deu o romance de Stephanie e Willy e como a Beata mudou com a chegada do marido. As duas chegam no consenso de que não verão o casamento de Lisete e Carlinhos, mas esperam que Deus permita que eles sejam felizes. Piedade avisa a Adelina que a amiga estará ao seu lado em todos os lugares, até mesmo no céu. Adelina cai no choro, garantindo que mesmo que no céu não existam patroas e nem empregadas, estará ao lado de Piedade para arrumar as asas dela. Elas se afagam, como as melhores amigas queridas e idosas que são. Paulina confirma para Viviana que Willy e Stephanie estão melhores do que nunca. Além disso, Willy é um imprestável de marca maior e Stephanie representa sua segurança. Viviana garante que nunca cairia no papinho dele. Paulina aconselha a Viviana a não forçar que ama Leandro, mas se sentir pelo menos alguma coisa de bom, que cultive esse sentimento até ganhar força no coração dela. Paulina até pede para ser madrinha do casório de ambos, pois na visão dela, eles foram feitos um para o outro. Além disso, Leandro é um homem caseiro que viverá para se dedicar à esposa e aos filhos. Viviana fica animada com o papo. Carlos Daniel dá mais detalhes do estado de Rodrigo para a vovó Piedade. Stephanie e Willy se aliviam de saber que Rodrigo está voltando. Carlos Daniel avisa que vão tentar convencê-lo a voltar para a fábrica, pois o irmão é o melhor administrador que eles podem ter. Piedade ressalta que Paola está arrasando no comando da fábrica. Carlos Daniel fica impaciente, mas concorda que isso é verdade. Leandro vê Viviana chorando e tenta saber o que houve, mas ela sai fugida.
Ele pergunta a Paulina o que aconteceu e ela o tranquiliza. Paulina está certa de que Viviana vai ficar com Leandro após os seus bons conselhos. Stephanie e Willy saem bem pimposos. Piedade conta para Carlos Daniel que acredita que os dois terão um bebê. Adelina chega anunciando que Verônica está na linha querendo falar com Carlos Daniel. Ele se levanta animado para atendê-la. Piedade conta para Adelina que estranhou muito essa animaçãozinha toda aí do neto. Carlos Daniel recrimina Verônica por ter ido trabalhar mesmo adoentada, e ele fala isso com seu tom de galanteador. Ela explica que só queria mesmo saber o estado de saúde de Rodrigo. Ai, que boazinha. Carlos Daniel desliga, encantado pela preocupação da secretária. Ele volta mais animado ainda e Piedade pergunta quem é a fulana. Carlos Daniel explica que é sua secretária divorciada muito eficiente. Piedade quer saber se a tal Verônica é bonita. Carlos Daniel evade a pergunta. Em seguida, Piedade conta suas desconfianças para Adelina sobre essa tal secretária, porque em breve vai que ela vira uma baita dor de cabeça. Adelina estranha a preocupação da vovó, mas ela recorda que o neto já falou de divórcio antes. Carlos Daniel e Verônica correm para fechar as janelas do escritório pelo vento. Ele aproveita para elogiar a beleza dela, até mesmo despenteada. Verônica fica sem ter o que responder. Carlos Daniel pergunta se ela já se apaixonou depois do divórcio. Verônica nega e complementa que não sente um pingo de vontade de impor um padrasto ao seu filho. Carlos Daniel fica desgostoso ao ver Verônica falar de Paola. Ela nota e pergunta se ele está com problemas no casamento. Lisete pede o filho de Stephanie emprestado para brincar. A fedelha enche a chata de perguntas. Stephanie conta que queria que viesse um menino, que se pareça com o Willy. Carlos Daniel desabafa sobre a rejeição que sofre por parte de Paola. Ele come Verônica com os olhos e a chama de muito interessante. Verônica tenta se safar, mas Carlos Daniel a enche de galanteios. Também com o chefe desse, ela tenta encarar com meros elogios, mas Carlos Daniel pede para ela encarar tudo literalmente. Lisete conta para Willy que vai brincar com o bebê da tia. Os três realmente parecem uma família feliz. Verônica vai logo avisando a Carlos Daniel que não está disposta a ser distração de chefe, por mais gostoso e sedutor que ele seja. Carlos Daniel pede desculpas. Verônica dá o maior lacre do patrão e afirma que vai esquecer tudo o que aconteceu. Carlos Daniel percebe que foi rápido demais, que cometeu uma burrada. Alexandre recebe o telefonema de Luciano cobrando uma resposta sobre o dinheiro, do capítulo anterior. O ricaço se recusa a dar 1 centavo para ele e para a usurpadora e desliga. Luciano come poeira com o golpe fracassado. Verônica pensa em Carlos Daniel e admite para si que está muito atraída, mas não pode se apaixonar por um casado com 2 filhos. Mais tarde, Carlos Daniel chega em casa e é recebido por Lisete, que conta da gravidez da tia. Stephanie confirma que está gravidíssima. Carlos Daniel sai com Lisete, deixando Willy a sós com Stephanie. Ela pergunta o que o irmão tinha, e Willy revela que ele está apaixonado pela secretária. Stephanie se desagrada com a notícia, mas garante que não vai se preocupar com mais nada além de seu filhote, que está a caminho. Lalinha lê a carta de Douglas escondida. Ela escuta Paulina se aproximando e guarda tudo às pressas. Paulina chega muito cansada e dispensa a empregada. Paulina se deita muito preocupada com o sumiço de Paola diante do prazo, que está se esgotando. Lalinha conta para Cacilda que a dona Paola não vai descer para jantar. Ela pega a empregada pelo braço e faz a fofoca de que Douglas Maldonado é o novo admirador da patroa. Lalinha não entende como a patroa consegue tantos homens e ela nem namorado consegue. Lalinha corre para atender o telefone. Ela se depara com alguém pedindo para falar com a patroa. Em seguida, Paulina é perturbada por Lalinha, que lhe avisa que é o mesmo homem de sempre. Paulina fica de saco cheio e atende a ligação. Luciano pede para os dois conversarem pessoalmente.
Paulina avisa que não vai dar mais nenhum centavo para ele. Além disso, só está esperando Paola voltar para acabar com tudo. Luciano afirma que Paola não vai voltar e é melhor que eles se encontrem logo para que ele explique. Paulina é vencida pelo cansaço pelo abutre e marca um encontro para o dia seguinte. Carlos Daniel baba, lembrando do lacre de Verônica. Enquanto isso, Verônica suspira, lembrando das cantadas de meia tigela de Carlos Daniel. Luciano pede para ficar uns dias na casa de Leda e ela aceita. Leda conta que está esperançosa para fisgar Carlos Daniel com suas armas aprimoradas a partir de seu atual emprego na fábrica Bratio. Leda tem certeza de que vai roubar Carlos Daniel de Paola. No dia seguinte, Carlos Daniel pede para Adelina ir chamar Paola para irem juntos à fábrica. Adelina repassa o recado a Paulina. Piedade aborda Carlos Daniel para elogiá-lo por se levantar cedo. Paulina aparece e informa que não vai acompanhá-lo hoje, pois tem assuntos fora da fábrica para resolver. Piedade aconselha Paulina a não se descuidar da fábrica, até mesmo para tomar conta dos 2 milhões de Douglas. Carlos Daniel se incomoda com o comentário da avó sobre a esposa dele tomar conta do dinheiro. Após o neto se retirar, Piedade pede para ter uma conversa com Paulina a sós. No quarto da vovó, Piedade pergunta para Paulina quem é Verônica. Carlos Daniel pede a tesoura de Chico para cortar uma rosa. Rodrigo dá piti por estar tomando muito remédio. Patrícia estimula o marido a se superar. Rodrigo reclama por não trabalhar, mas segue se recusando a ir à fábrica. Patrícia cita Stephanie e revela que a mudança de comportamento dela foi graças a Paola. Piedade pergunta a Paulina se Verônica é bonita e se pode despertar interesse em Carlos Daniel. Paulina confirma que sim, ainda mais em um homem abandonado pela esposa. Paulina não consegue explicar o porquê faz isso. Rodrigo admite que Paola salvou a fábrica, mas jamais vai admirá-la e nem perdoá-la, pois ela é uma qualquer. Piedade teme que o neto realmente se apaixone por Verônica. Paulina afirma que não tem como evitar isso, mesmo o amando. Ela decide confiar apenas no amor de Carlos Daniel por seus filhos, para que ele respeite o casamento. Piedade sabe que isso não é suficiente quando um filho se apaixona, portanto, é melhor acabar a tempo com isso. Paulina abraça a vovó e se despede. Piedade chama Paulina de Paola, pensativa. Alexandre conta para Paola que tem esperanças de voltar a andar por sua reabilitação. Paola o adverte que vai abandoná-lo em breve, pois deve voltar para a casa dos Bratio em poucos dias e tirar do seu caminho a usurpadora. Paulina exige terminar de uma vez com essa situação com Luciano. Ele pede 2 expressos e Paulina solicita veneno para o atendente. Luciano exige os $200 mil que havia pedido antes. Leda chega na fábrica Bratio. Carlos Daniel cumprimenta Verônica e lhe presenteia com uma rosa. Ela fica nervosa e deixa a flor cair. Os dois avançam para se beijarem. Leda interrompe o beijo de Carlos Daniel e Verônica. Paulina avisa a Luciano que não vai dar dinheiro nenhum para ele. Luciano fica irritado e ameaça colocá-la na cadeia, mas Paulina não abaixa a cabeça. Ela deixa claro que sabe que Paola não está morta e recomenda que o chantagista vá pedir dinheiro a ela. Luciano a chama de estúpida e Paulina o chama de ladrão. Ela sai bem poderosa e Luciano com o rabo entre as pernas. Carlos Daniel apresenta Leda a Verônica, que a cumprimenta com nojo. Leda se dispõe para o trabalho. Carlos Daniel a informa que tem que arranjar uma sala para ela. Então, enquanto isso não acontece, ela vai ter que dividir espaço com Verônica. Leda aceita e se joga nos braços de Carlos Daniel toda sirigaita. Antes das duas saírem, Carlos Daniel chama Verônica para lhe entregar a rosa que ela esqueceu. Leda espera a rival sair para avisar a Carlos Daniel que depois eles têm que conversar sobre o que ela acabou de ver. Paulina chega em casa e fica exasperada em seu quarto. Lalinha aparece e entrega uma carta para a patroa. Paulina fica pensativa com o envelope em mãos. Leda critica o tamanhico da sala para Verônica. A venenosa comenta sobre os galanteios de Carlos Daniel para com Verônica, a partir dessa tal rosa na mesa.
Paulina vê que a carta é de Douglas Maldonado e sorri. Carlinhos aparece e pede para acompanhar a mamãe à fábrica por estar morrendo de tédio. Paulina estranha, mas aceita. Leda pergunta a Verônica se Carlos Daniel dá em cima dela. Verônica responde que ele é casado, mas Leda ressalta que não seria a primeira vez que o amado chifra a esposa. Na carta, Douglas marca seu retorno para terça-feira e pede para ver Paulina em sua casa no sábado, pois está morrendo de vontade de vê-la. Paulina estranha esse jeito apaixonado de Douglas Maldonado. Verônica garante que não sente nada por Carlos Daniel. Leda acha bom ser verdade, pois ela quer Carlos Daniel para ela e não vai tolerar nenhuma outrazinha em seu caminho. Lalinha deixa claro que percebeu que o casamento da dona Paola com Carlos Daniel esfriou. Paulina pede para a intrometida não se preocupar, pois daqui a alguns dias ela terá uma grande surpresa. Carlos Daniel dá em cima de Verônica e Stephanie acaba presenciando a situação. Stephanie mostra um erro nas contas para o irmão. Carlos Daniel delega a correção para Verônica, mas sem passar por Paola antes. Stephanie estranha, mas entrega as contas para Mona. Leda esbarra em Carlinhos e Paulina. A oferecida conta que já começou a trabalhar lá, de surpresa. Stephanie e Carlos Daniel conversam sobre a mudança de vida dela. Ela sai, deixando o irmão a sós com Verônica. Carlos Daniel aproveita o gancho e pergunta se Verônica se considera uma mulher acima de tudo. Leda opina para Paulina que Verônica é pior do que ela, já que se faz de sonsa. Ela revela que Carlos Daniel deu uma rosa para a secretária. Enquanto isso, Carlos Daniel segue com seu papo torto sobre ser mulher para cima de Verônica. Carlinhos interrompe os dois para cumprimentar o pai. Paulina aparece, afirmando que o futuro rei tem que conhecer seu reino. Carlos Daniel apresenta Verônica para Carlinhos. O fedelho pede para o papai mostrar a fábrica para ele. Já sozinhas, Paulina fuzila Verônica com o olhar. Stephanie e Willy comentam sobre Carlos Daniel estar se oferecendo para a secretária. Stephanie deseja que Paola sinta na própria carne os ciúmes, mas sabe que isso não vai acontecer, visto que a ex-rival nunca amou seu irmão. Verônica mostra as faturas com erro para Paulina analisar. Paulina nota que não tem nada errado, e sim que o cliente recebeu desconto e Stephanie se esqueceu disso. Verônica revela que foi Carlos Daniel quem não permitiu que esse erro fosse confirmado por Paulina. Paulina torce para Rodrigo assumir logo seu lugar de volta. Verônica se espanta ao saber que Carlos Daniel vai para outro cargo na fábrica. Paulina se retira, deixando Verônica pensativa. Paulina informa sobre o desconto para Stephanie e conta que soube porque Verônica lhe mostrou as faturas. Stephanie elogia a eficiência da nova secretária e provoca Paulina, ao dizer que Carlos Daniel se deu muito bem com essa daí. Enquanto isso, Piedade confidencia a Chico que Carlos Daniel vai acabar se apaixonando por Verônica. Chico recorda que Paola não é Paola, mas a vovó sabe que a usurpadora está apaixonada por seu neto. Piedade teme a reação da falsa Paola ao ser confrontada com a verdade. Paulina não cai no jogo de Stephanie e de Willy. Ela conta da visita de Carlinhos e sai para achar o filhote. Stephanie acha que Paola trouxe Carlinhos só para Verônica vê-lo. Luciano envelopa sua carta dando pistas de que Paola é na verdade uma usurpadora. Carlinhos já quer ir embora, mas Paulina avisa que eles têm que esperar Carlos Daniel. Carlos Daniel sugere que eles vão em seu carro, mas Paulina dispensa. Ele insiste para os dois irem embora logo. Paulina se irrita e decide chamar um táxi. Mais tarde, o táxi chega. Carlinhos se despede de Verônica, enquanto Paulina mal consegue olhar nos olhos dela. Carlos Daniel os acompanha até a saída. Carlinhos pede para o pai não demorar para chegar em casa. Paulina afirma para o filho que Carlos Daniel deve demorar sim, já que vai levar Verônica na casa dela. Carlos Daniel chega reclamando da esposa e Verônica diz na cara dele que ele foi um imprudente por tanta impaciência com o próprio filho.
Carlos Daniel admite na cara dura que queria logo que os dois vazassem para que ele pudesse olhar para Verônica sem medo. Verônica fica desconfortável com o assédio, mas Carlos Daniel a enche de galanteio sem pudor. A coitada afirma que precisa desse emprego e a dona Paola pode demiti-la. Carlos Daniel afirma que Verônica trabalha porque quer. Verônica exige que ele não se confunda em relação a ela. Carlos Daniel pede desculpas, mas culpa a esposa por tê-lo abandonado. Verônica não acha que isso seja uma justificativa. Carlos Daniel explica que ele precisa de amor, assim como ela. Verônica afirma que já tem o amor do filho. Carlos Daniel pega na mão de Verônica para balançar com ela. Verônica pede para ele deixá-la. Carlos Daniel avança ao sinal e a beija. Verônica se solta e tenta dar um tapa na cara do maluco. Carlos Daniel a beija novamente e Verônica acaba se rendendo ao gostosão. Verônica admite muito irritada que está apaixonada pelo patrão, mas agora está se sentindo uma qualquer, já que também foi um triângulo amoroso que acabou com seu casamento. Ela sabe que vai perder a batalha caso a mulher dele descubra. Carlos Daniel recorda que isso já aconteceu antes e Paola não se importou. Paulina e Carlinhos chegam em casa. Ele vai para o quarto dele e ela para o dela. Paulina cai no choro por amar loucamente Carlos Daniel e não poder fazer nada. Verônica exige que Carlos Daniel não se aproxime e desabafa sobre se odiar por estar apaixonada por um casado. Ela avisa que os dois não vão voltar a se ver. Lalinha enche o saco de Paulina com suas perguntas de intrometida. Ela nota que a patroa está tristinha e recomenda que ela passeie para desanuviar. Paulina recusa, pois em breve fará uma viagem. Lalinha recorda como a patroa deixou o casamento naufragar, não seduzindo e não ligando mais para o marido. Paulina se limita a dizer que não podia ser de outra forma. Verônica pretende ir embora para sempre, a menos que Carlos Daniel pare de assediá-la, até mesmo com seu olhar. Carlos Daniel se recusa a fazer isso, pois a quer. Verônica sugere que ele diga a Paola que está apaixonado por ela e que a própria lhe diga isso. Carlos Daniel não acha que a esposa se importará. Verônica garante que voltará no dia seguinte e pede para Deus para não ser desiludida de novo. Em seguida, Leda nota Verônica muito nervosa e sabe que é pelos galanteios de Carlos Daniel. Ela exige que a rival saia de seu caminho, pois é a dona dele. Verônica se solta dos braços da lambisgoia e vai embora. Leda vai perturbar Carlos Daniel em relação a Verônica e sugere que ele tenha cuidado, pois quem vai ocupar o lugar de Paola é ela. Ela lhe dá um selinho e se oferece para ele como sempre. Carlos Daniel decide ir embora. Leda pede para acompanhá-lo. Na saída, ela repete que proíbe o amante de fazer Verônica de amante. Carlos Daniel fica mudo enquanto a coloca no carro. Mais tarde, Carlos Daniel chega às pressas em casa. Paulina é abordada por Carlos Daniel, que vai logo pedindo para que ela não leve mais Carlinhos à fábrica. Paulina acha isso uma bobagem, mas Carlos Daniel a culpa pelo acidente de novo. Ela se retira muito irritada e o babaca vai atrás. Carlos Daniel a segura pelo braço para relembrar que a decisão foi dela de permitir que o filho fosse à fazenda. Paulina sabe que ele não está latindo pela segurança de Carlinhos, mas sim por outro motivo. Carlos Daniel a persegue, a chamando de imprudente. Paulina avisa que sabe que ele não quer que ela vá à fábrica, mas não tem coragem de admitir seus verdadeiros sentimentos. Carlos Daniel sai como o lixo covarde e miserável que é. Paulina cai na risada vendo um retrato de Paola, pois a megera vai ter o macho roubado por outra. Carlos Daniel não sabe se está apaixonado por Verônica ou se isso é só uma atração passageira. Apesar disso, não pode perder Paola, já que seus filhos a amam como uma mãe. Piedade e Adelina comentam sobre a tristeza que virou aquela casa, diretamente ligada aos desentendimentos de Paola e Carlos Daniel. Piedade decide ir tirar satisfações com o neto. Em seguida, ela se senta na cama de Carlos Daniel e assume que está preocupada com o casamento dele. Carlos Daniel acredita que Paola pensa em divórcio, mesmo com Piedade assegurando que não. Ela repara que o neto está desejando que isso aconteça e exige que os dois falem agora de Verônica.
Leda comenta com Luciano que agora tem uma rival mais forte que Paola. A doidona garante que não vai perder Carlos Daniel para essa asinha. Donato desabafa sobre Paulina para Félix, enquanto pinta um quadro dela. Ele admite para o amigo que gosta dela, mas de uma maneira diferente a Paola. Félix quer saber se o parceiro vai voltar a ver Paola, e Donato nem sabe dizer, mas gostaria sim. Apesar disso, a usurpadora ganhou seu coração. Piedade sabe que a secretária só chegou em um momento de muita fragilidade no casamento de Carlos Daniel e Paola. Carlos Daniel reitera que não quer o divórcio, mas Piedade não pode impedi-la disso. Piedade garante que Paola não quer divórcio algum e aconselha o neto a demitir Verônica. Carlos Daniel se recusa, pois isso é uma injustiça. Piedade acha que Paola vai descobrir essa situação, mas Carlos Daniel bate na tecla de que a esposa não se importará, pois ela não o ama. Piedade reitera que Paola ama o neto sim. Carlos Daniel afirma aceitar o sacrifício de seguir nesse casamento fracassado pelos filhos. Piedade se retira, cansada. Em seguida, Piedade conta para Adelina que Carlos Daniel está apaixonado, mas jamais vai permitir que ele deixe Paola. No dia seguinte, Chico revela para a vovó que o neto levou uma rosa vermelha para a fábrica. Carlos Daniel e Paulina ficam prontos para ir trabalhar. Piedade aborda o casal juntinho e pede para eles trazerem Patrícia e Rodrigo para o almoço. A vovó pede para Paulina convidar Verônica também, pois quer conhecê-la. A véia ardilosa também pergunta se Carlos Daniel não vai levar nenhuma rosa para a fábrica. Carlos Daniel se incomoda e ignora a avó. Com muito deboche, Piedade elogia o neto por querer ir à fábrica depressa e quem dera isso tivesse acontecido antes. Paulina se despede da vovó. Piedade comemora com Chico que a guerra que provocou vai começar. Na fábrica, Carlos Daniel ajuda Paulina a descer do carro. Ela sai para resolver um problema. Carlos Daniel cumprimenta Verônica, que logo lhe entrega uma carta que chegou. Ele lê o recado anônimo, onde o remetente pergunta se ele sabe quem é sua esposa de verdade. Paulina entra no escritório. Carlos Daniel a encara, enquanto o remetente pergunta na carta se ele não reparou que a esposa é outra depois da tal viagem. O remetente avisa que vai entrar em contato com Carlos Daniel em breve. Paulina pergunta que carta é essa que Carlos Daniel tem na mão. Leandro tenta fazer Viviana ver como ela foi abandonada por Willy depois da mudança de Stephanie. Viviana não dá o braço a torcer, mas fica tocada com a declaração de Leandro. Paulina pergunta se pode ver a carta, mas Carlos Daniel nega, alegando ser um assunto particular. Em seguida, Paulina vai visitar o escritório de Verônica. Ela nota a ausência de Leda e reclama da rival tratar o emprego como uma brincadeira. Paulina aproveita para convidar Verônica para o almoço, por parte de Piedade. Verônica explica que não pode, pois sempre almoça com o filho. Paulina não insiste e promete repassar o motivo de sua recusa para Piedade. Verônica agradece e Paulina recomenda que ela não faça isso, visto que conquistou dos Bracho o conceito de que é uma dama. Verônica fica desconfortável. Em seguida, ela conta do convite para Carlos Daniel e acredita que estão desconfiando dos dois. Patrícia revela a Rodrigo que Piedade os convidou para o almoço. Rodrigo não quer olhar para Paola, mas Patrícia ressalta tudo o que ela fez pela família. Além disso, vovó Piedade não tem nada a ver com isso. Rodrigo finalmente aceita. Leandro atualiza Paulina de Viviana e como Willy parece ter saído da vida de sua amada. Paulina pede para ser a madrinha de casamento de ambos. Carlos Daniel afirma ser só coincidência esse convite de almoço, mas Verônica sabe que a dona Paola é muito inteligente e incapaz de se rebaixar a fazer uma cena de ciúmes. Paulina aparece do nada, assustando os dois. Ela pede para a secretária ir falar com Leandro e anotar tudo o que ele disser, que leve o tempo que for necessário. Depois que Verônica sai, Carlos Daniel fica pensativo na carta que recebeu. Paulina pergunta se está tudo bem. Ele disfarça, mas não se controla e acaba perguntando o que aconteceu na última viagem da esposa a Houston. Paulina se assusta.
Carlos Daniel cita todas as mudanças de Paola, que agora é mais infeliz, mais inteligente e mais simples. Paulina corre para mudar de assunto e revela que Douglas Maldonado está chegando, portanto seria tudo de bom se Rodrigo estivesse de volta ao trabalho. Carlos Daniel lembra que, para o irmão voltar, ela tem que sair. Paulina propõe chegar a um acordo com o teimoso. De volta ao assunto de ambos, Carlos Daniel adverte a Paulina que ela não deverá culpá-lo caso algo aconteça no relacionamento deles. Paulina não entende o comentário. De volta ao México, Douglas desabafa com Braulio sobre sua ansiedade para comprar o amor de Paola Bracho. Ele decide convidá-la para almoçar no sábado. Paulina prefere não falar sobre as tais consequências que sua mudança pode ter tido. Carlos Daniel fica pensativo de novo sobre a carta. Luciano nota que Leda está indo bem tarde para a fábrica. Ela explica que não é operária para chegar 9 da manhã. Luciano avisa que vai fazer umas coisas mais tarde, que se derem certo, vai levar Leda para tomar champanhe e comer caviar. Eles se despedem com uma bitoca. Após ela sair, Luciano repete o plano para si. Vai contar a Carlos Daniel a verdade sobre a usurpadora em troca de uma boa grana. Douglas se propõe a colocar um investigador para descobrir o ponto fraco de Paola, mas acredita que é dinheiro. Braulio acha que não, mas Douglas decide comprá-la de qualquer forma. Leda pega a carta das mãos de Carlos Daniel e nota que isso deve ser trabalho de algum amante abandonado dela em sua última viagem. Carlos Daniel discorda. Lalinha atende um telefonema de Braulio, que deixa um recado avisando sobre a volta de Douglas. Carlos Daniel decide esperar o retorno do remetente. Enquanto isso, Leda não deve contar nada a Paola sobre a carta. Alain Bisgoia promete investigar. Já no almoço, Piedade conta que preparou o assado. Willy pede para Stephanie não comer muito. Leda repara na mudança do casal. Piedade atribui essa reconciliação deles a Paola. Leda acha curioso Paola cuidar tanto do casamento dos outros enquanto o próprio está em perigo. Piedade rebate afirmando que enquanto houver sem-vergonhas no mundo, todos os casamentos correm perigo. Leda fica desconfortável com o lacre. Piedade nota a ausência de Verônica. Paulina e Carlos Daniel explicam que ela foi almoçar com o filho. A vovó torce para a secretária sempre pensar no filho antes dos outros. Leda confirma que não é só ela que já reparou no envolvimento dos dois. Paulina muda de assunto e pede para Rodrigo voltar a trabalhar na fábrica. Ele nega e sugere que a própria Paulina cuide de tudo sozinha. Piedade pede ao neto e ele recusa também. Stephanie sugere que todos respeitem a decisão do irmão e Piedade lhe manda cuidar do próprio marido. Piedade aconselha Rodrigo a repensar sua decisão, porque ele está sendo muito ingrato com Paola. Adelina e Cacilda fazem fofoca sobre a mesa estar pegando fogo. Mais tarde, Carlinhos conta para Paulina que quer se operar logo para ficar bom. Lisete lembra que o irmão vai receber um professor particular. Carlinhos lamenta, pois está ficando burro, e Lisete o corrige afirmando que ele já nasceu burro. Paulina segura a risada e repreende a filha. As crianças querem ir para o parque, mas não dá para pedir para o papai porque ele está sempre sério. Carlos Daniel aparece e Lisete corre para abraçá-lo. Carlinhos conta para Paulina que gosta mais dela. A querida pede para ele gostar do pai tanto quanto Lisete. Patrícia tenta convencer Rodrigo da mudança de Paola, mas ele tem certeza de que é só fingimento. Lalinha dá o recado de Douglas para Paulina. O telefone toca e a fofoqueira vai atender. Paulina mal consegue derrubar 2 lágrimas e já é perturbada por Lalinha de novo, que chega com uma ligação de Luciano. Em seguida, Paulina avisa a Luciano que não vai dar dinheiro algum a ele. Luciano então pergunta se ela notou que Carlos Daniel está estranho graças à sua carta. Patrícia pede para Rodrigo não ser injusto, pois Paola devolveu uma fábrica próspera para a família. Rodrigo então aceita fazer uma visita lá, mas não porque vovó quer. Luciano conta que mandou uma carta anônima para Carlos Daniel alertando-o sobre a mudança da esposa. Paulina o chama de canalha miserável. Luciano garante que quando vir Carlos Daniel, vai revelar que ela é uma usurpadora. Paulina mantém sua posição e avisa que não dará 1 centavo ao filho da mãe, muito menos Carlos Daniel.
Ele ameaça denunciá-la para a polícia. Paulina promete que fará o mesmo com ele por ser um chantagista e desliga o telefone. Paulina surta de ódio com essa situação. Leandro e Viviana marcam um date no cinema. Viviana conta pro coitado que vai aceitar namorar com ele, visto que Willy não lhe deu mais bola. Leandro se estressa, pois quer que ela o ame sem pensar em outro. Viviana explica que o amor vem depois. Luciano confia que isso vai acontecer. Ela o beija na bochecha, o frustrando um pouco. Branca nega para Carlos Daniel que algum desconhecido ligou. Ele pede para a secretária avisar ao fulano que ligar que ele chega às 10 na fábrica. Carlos Daniel mostra a carta para Rodrigo. Rodrigo pede para o irmão não dar bola para isso. Carlos Daniel ressalta que a mudança foi tão forte que parece outra pessoa no lugar de sua esposa. Portanto, quer falar com esse fulano para ontem. Paulina cumprimenta Verônica na fábrica. Ela desabafa consigo mesma sobre torcer para a felicidade de todos prosperar. Paulina conta para Verônica que espera logo que Rodrigo volte para que ela e Carlos Daniel saiam dali. Verônica fica chocada ao ouvir isso. Leda enche Lalinha de roupas e bijuterias. A sirigaita quer saber se muitos homens andam ligando para lá. Lalinha prefere não dizer, mas Leda insiste. Lalinha conta que ninguém anda ligando, além do milionário que emprestou o dinheiro para a fábrica. Patrícia repete os benefícios de ter Paola na fábrica. Carlos Daniel decide ir embora. Rodrigo pede para o irmão não cair no papo dessa carta. Após ele sair, Rodrigo conta para Patrícia que Carlos Daniel recebeu uma carta anônima e está preocupado com isso. Paulina atende o telefonema de Braulio e fica feliz. Braulio passa para Douglas, deixando Paulina temerosa. Leda aborda Carlos Daniel e pede para falar com ele. A lambisgoia revela que Paola está escondendo a volta de Douglas Maldonado. Paulina é convidada pelo milionário para almoçar com ele no sábado. Paulina tenta levar Carlos Daniel, mas Douglas avisa que quer somente a presença dela. Leda tenta convencer Carlos Daniel de que a esposa dele tem um trelelê com Douglas. Além disso, é bom que ele fale logo com o remetente da carta. Carlos Daniel parte com ódio para conversar com Paulina. Douglas explica que o almoço é para conversar sobre os feitos dela na fábrica. Paulina aceita. Carlos Daniel avança com todo o ódio do mundo, mas Paulina o interrompe para revelar a volta de Douglas. Ele engole a raiva, enquanto ela conta do almoço que marcou com o milionário. Verônica atende um telefonema no escritório e anuncia que tem alguém querendo falar com uma tal de Paulina Martins. Luciano explica para Paulina que quis dar uma chance a ela antes de falar com Carlos Daniel. Paulina o trata como um cliente qualquer, enquanto Carlos Daniel a observa. Ela nega dar qualquer centavo para ele de novo. Luciano garante que vai destruir a vida dela. Paulina não liga e desliga o telefone. Ela pede para Verônica despachar qualquer ligação que venha para ela e se retira. No carro, Paulina decide ir embora antes do prazo dado por Paola, mas quer deixar tudo em ordem. Carlos Daniel reclama da distância entre Verônica e ele. Ela admite que ele ainda a interessa, e muito. Paulina chega na mansão de Rodrigo e o surpreende. Adelina conta para Stephanie que está muito feliz com a mudança dela. Stephanie confessa que ainda odeia Paola. Adelina torce para que quando o filho dela nascer, o ódio tenha desaparecido, já que uma criança muda tudo. Stephanie pergunta se Adelina nunca teve filhos. Verônica não pretende arriscar sua tranquilidade por um romance tão complicado. Os dois debatem sobre os sacrifícios de suas vidas. Verônica se propõe a ir embora da fábrica, mas Carlos Daniel nega. Paulina quer saber quando Rodrigo vai estar pronto para reassumir o cargo na fábrica. Adelina conta que nunca teve filhos e nunca se casou. Stephanie acha que se Adelina tivesse um filho, não estaria com eles hoje. Ela confessa que nunca daria seu filho como ela foi dada aos Bracho e garante amá-lo mais do que tudo no mundo quando ele nascer. Adelina se emociona, pedindo para Stephanie amá-lo mesmo, e se retira. Piedade se preocupa ao ver Adelina aos pandarecos. Adelina desabafa sobre a conversa de Stephanie. Piedade afirma que a amiga poderia ter contado a verdade, mas Adelina nega e reitera que nunca vai revelar nada. Rodrigo pergunta a Paulina se na carta que Carlos Daniel recebeu tinha calúnias ou não.
Paulina explica que só quer saber se ele vai voltar ou não para a fábrica. Rodrigo a ameaça caso ela abandone o irmão e os filhos. Patrícia aparece e Paulina pede para ela conversar com o marido para que ele volte para a droga da fábrica logo. Paulina vai embora. Rodrigo sabe que ela está sendo chantageada e que devem ajudá-la, mas não por ela, e sim pelos Bracho. Leda atende o telefonema de Luciano pedindo para falar com Carlos Daniel. Rodrigo levanta a hipótese de que Paola foi substituída por uma usurpadora. Patrícia acha que o marido está delirando, mas Rodrigo acha possível sim que Paola esteja sendo usurpada. Leda identifica Luciano ao telefone. Ele mente que queria falar com ela para saber se iam almoçar juntos, mas como não sabia a área dela na empresa, iria perguntar para Carlos Daniel primeiro. Leda avisa que vai almoçar com Carlos Daniel e desliga o telefone. Rodrigo comunica a Patrícia que vai visitar Piedade para falar sobre a usurpadora. Eles partem para a mansão. Stephanie aborda Paulina e pergunta se ela não tem medo de deixar Carlos Daniel sozinho com Verônica na fábrica. Paulina afirma que confia nos dois. Stephanie deixa claro que ainda detesta a inimiga e torce para que ela saia de sua casa num caixão. Paulina garante que vai sair daquela casa viva e sem que ninguém perceba, após acontecer uma coisinha. Stephanie pergunta o que vai acontecer. Rodrigo e Patrícia chegam na mansão, enquanto Chico colhe umas flores distraído. Lalinha conta ao casal que vovó Piedade está em seu quarto. Piedade fica feliz com a presença dos dois, ainda mais porque queria falar com Rodrigo sobre algo. Ela cita o problema no casamento de Carlos Daniel e Paola e quer resolver esse assunto. Rodrigo não tem pretensões de intervir. Paulina mente que está brincando. Stephanie pede para a inimiga que ela deixe pelo menos uma parte da herança para ela. Paulina se cansa do papo chato e sugere que Stephanie a deixe em paz. Stephanie se retira. Vovó Piedade cita todos os atributos positivos da nova Paola e sobre como ela mudou. Patrícia revela que Rodrigo está desconfiando de que aquela ali é outra mulher. Piedade fica chocada. Rodrigo confia que seja uma usurpadora, mas acha a ideia doida demais. Piedade não acha, já que pode ser irmãs gêmeas. Rodrigo fica pensativo, mas logo Piedade sugere que ele esqueça esse absurdo. Leda vai ao encontro de Luciano para almoçar. Ela fofoca sobre as cartas anônimas que Carlos Daniel está recebendo e acredita que Paola está perto de rodar. Leda acha que Carlos Daniel pagaria o que o remetente pedisse, dado o desespero dele. Luciano quase morre de alegria. Piedade conta para Chico que Rodrigo está na cola da usurpadora. Ela teme que não gostem de Paulina quando souberem que ela é uma impostora. Chico não entende por que a vovó não fala logo com ela. Piedade explica que tem medo de assustá-la, mas é preciso alertá-la sobre o perigo que a querida corre. Carlos Daniel fica impaciente sem notícias do dono da carta. Verônica aparece para avisar que está indo. Carlos Daniel se oferece para levá-la, mas ela recusa, mesmo que ele garanta que vai respeitá-la. Os dois quase se beijam novamente, mas Verônica quase foge do amado. Braulio recebe umas flores encomendadas. Ele as entrega para Douglas e aproveita para perguntar o que a investigação descobriu. Douglas comprova que Paola é uma mulher fácil. Braulio acha que isso não é verdade, mas Douglas está bem confiante. Paulina conta para Carlos Daniel que está saindo para o almoço com Maldonado. Ele se oferece para acompanhá-la, mas Paulina prefere ir só, já que o ricaço pode não querer fazer perguntas na frente de um Bracho. Carlos Daniel lembra que ela também é uma Bracho. Paulina explica que estava falando do marido e seus irmãos. Ele então sugere que ela se divirta. Paulina o corrige, lembrando que o papo é de negócios, e se despede. No carro, Paulina pede para Pedro buscá-la depois do almoço. Braulio e Douglas ouvem a campainha tocando. Em seguida, Paulina elogia a vivacidade de Douglas. Ele confessa que nunca deixou de pensar nela. Paulina conta que a fábrica está indo de vento em popa e pergunta da viagem do ricaço. Douglas admite que recuperou a saúde e agora quer realizar seus sonhos, como conquistar uma mulher.
Leda chega na sala de Carlos Daniel e pede para almoçarem juntos, bem oferecida. Carlos Daniel nega, pois vai almoçar com Verônica. Douglas dá em cima de Paulina, afirmando que ela pode conseguir tudo o que quiser. Paulina se levanta desconfortável. A empregada chama os dois para almoçarem. Douglas pega na mão de Paulina para acompanhá-la até a mesa. Ele a acomoda na cadeira e pega em sua mão de novo para avisar que tem algo importante a falar. Leda se oferece para acompanhar Carlos Daniel e Verônica no almoço. Verônica se retira da disputa, pois vai almoçar com o filho. Leda então pede para eles irem sozinhos. Douglas sugere que Paulina almoce com ele uma vez por semana. Ela lembra que é casada e é séria. Douglas não vê nada demais em um mero almoço. Paulina se irrita e pergunta se ele esqueceu o que são boas maneiras. Douglas confessa que ela é a primeira mulher que lhe tira o sono em anos. Paulina só lamenta. O ricaço pede para Braulio deixá-los a sós. Douglas vai direto ao ponto e revela que recebeu informações de que Paola Bracho é uma dama que busca diversão fora de casa. Paulina se levanta com ódio e Douglas pede para ela sentar. Ele tenta se explicar, mas Paulina vai logo avisando que não é essa a mulher que ele foi informado e que ela não será conquistada com simpatia, gratidão ou dinheiro. Douglas oferece o que Paulina quiser em troca do amor dela, até mesmo casamento. Leda explica para Carlos Daniel que Paola escondeu a volta de Douglas, pois ele voltou faz dias. Além disso, ele foi barrado de ir no almoço dos dois. Portanto, é um alerta vermelho, e com certeza ele é um dos muitos amantes de Paola. Douglas insiste para Paulina almoçar com ele toda semana. Paulina nega rotundamente. Douglas avisa que se for rejeitado, será um inimigo que pode fazer muito mal a ela. Paulina não entende como ele quer conquistar uma mulher à base de ameaças. Douglas a presenteia com os $2 milhões para a fábrica. Paulina se recusa a ser comprada, até mesmo por toda a fortuna dele, e sai da mesa às pressas. Braulio pede para a coitada não levar o patrão a sério, pois as informações que ele recebeu estão erradas. Paulina admite que está muito decepcionada e humilhada. Braulio a acompanha até a saída. Pedro nota Paulina péssima. Ela tenta disfarçar o choro para o motorista. Braulio olha para Douglas com reprovação. Felipe e Guilherme conversam com Luciano sobre Viviana. Um dos companheiros provoca Leandro sobre ela querer mesmo é o patrão, e eles quase saem na porrada. Braulio afirma que o patrão se equivocou ao tentar comprar Paulina, pois a confundiu com a tal Noélia. Douglas confia que Paola tem um preço. Braulio sabe que ele vai sofrer com a ausência dela. Carlos Daniel aborda Paulina na mansão para perguntar como foi o almoço com Douglas Maldonado. Leandro pergunta quando Viviana vai casar com ele. Ela reclama da ansiedade do emocionado. Já ele teme que ela volte a conversar com Willy. Viviana afirma que vai se casar com Leandro assim que ele quiser. Ela vai logo avisando que não vai trabalhar depois do casamento. Leandro ri, muito feliz. Carlos Daniel faz um interrogatório para Paulina sobre Douglas, a deixando incomodada. Ele a questiona sobre a amizade dela com um milionário. Paulina põe a culpa nos Bracho, que são um bando de inúteis. Rodrigo conta para Patrícia que vai à fábrica para averiguar isso da usurpação. Patrícia pede para o marido ser prudente. Em seguida, Rodrigo surpreende Carlos Daniel e Paulina. Ele pede para o irmão dar uma volta, o deixando a sós com a cunhada. Rodrigo cita o casamento de Paola e pergunta se Paulina se lembra o que aconteceu nesse dia. Na mansão, Piedade pergunta a Patrícia por que Rodrigo não veio junto a ela. Patrícia revela que Rodrigo foi à fábrica para investigar a possível usurpadora e assim desmascará-la na frente de todo mundo. Rodrigo inventa uma história de um tal Cosme, padrinho do casamento, que bebeu tanto que teve que ajudá-lo a ficar de pé. Paulina inventa que lembra sim. Rodrigo sorri, pois ela caiu direitinho em sua armadilha. Luciano chega na fábrica. Vovó Piedade pega o telefone para ligar para o escritório. Rodrigo pergunta se Paulina lembra quem eram os padrinhos do casamento. Paulina atende o telefone. Vovó pede para ela não responder nenhuma pergunta de Rodrigo, pois ele foi à fábrica para perturbá-la.
Paulina desliga o telefone e sai às pressas da sala, alegando que tem que levar umas faturas. Ela se esbarra em Luciano. O patife avisa que veio contar a verdade a Carlos Daniel. Paulina o manda ir, que ela já aproveita para contar para o marido que ele é um chantagista. Ela se recusa pela milionésima vez a dar dinheiro para o infeliz. Luciano então decide contar tudo a Carlos Daniel. Paulina oferece um café para que ele espere. Luciano se irrita com a valentia da usurpadora. Paulina afirma que os dois vão para a cadeia. Luciano avisa que se até às 2 da tarde ela não lhe der dinheiro, vai se arrepender. Paulina não dá a mínima e sai desfilando. Rodrigo conta para Patrícia que Paola caiu em sua armadilha e assim se confirma que ela é uma usurpadora. Luciano pega o telefone e decide acabar com a piedade que ainda tinha de Paulina. Rodrigo decide contar tudo para Carlos Daniel. Patrícia não acha que ele vai acreditar, mas Rodrigo confia que sim. Rodrigo levanta a hipótese de terem matado a verdadeira Paola e a usurpadora faz parte de uma quadrilha. Patrícia duvida que esse teste que o marido fez seja suficiente. Rodrigo decide fazer outra armadilha para revelar a verdade. Luciano decide acabar com a espera e pega o telefone. Carlos Daniel atende o telefonema de Luciano, que se apresenta como o remetente da carta anônima. Carlos Daniel sai da sala, deixando Paulina e Verônica a sós. Luciano marca um encontro com Carlos Daniel às 8 da noite. Mais tarde, Carlos Daniel entra em seu quarto, abre o cofre e pega um revólver. Carlinhos vê o pai saindo e pede para acompanhá-lo. Carlos Daniel recusa e sai, deixando o filho triste. Carlinhos chama Paulina e conta que mal vê a hora de largar as muletas. Ele pede para a mamãe estar o tempo todo com ele no dia da operação. Paulina pede para o filho se comportar caso ela não puder estar. Carlinhos afirma que não vai se operar se ela não estiver ao seu lado. Ele revela que Carlos Daniel saiu apressado e bravo. Enquanto isso, Carlos Daniel chega ao saguão do hotel onde marcou o encontro. Luciano o chama e Carlos Daniel o identifica na hora como o amigo de Leda. Paulina pergunta para a vovó como ela sabia o que Rodrigo estava fazendo. Piedade explica que Patrícia lhe contou, pois Rodrigo acredita que ela é uma usurpadora. Paulina fica chocada. Luciano pede $200 mil para Carlos Daniel em troca de seu silêncio. Carlos Daniel avança no pilantra. Luciano não se intimida e revela que a mulher que está na mansão não é Paola Bracho, e sim Paulina Martins, a usurpadora. Carlos Daniel confirma que sua mulher mudou muito desde a última viagem. Luciano explica que é porque aquela lá não é Paola Bracho. Carlos Daniel não entende, já que elas são idênticas. Luciano opina que elas podem ser irmãs gêmeas. Piedade conta para Paulina que confirmou para Rodrigo que ela é Paola, a deixando aliviada. Luciano revela que foi testemunha da substituição acontecendo. Carlos Daniel pergunta se ele falou com a usurpadora. Luciano confirma e admite que pediu dinheiro, então, como ela não deu, vai querer os $200 mil dele em troca de seu silêncio. Carlos Daniel nega, pois não tem como dar essa quantia. Além disso, Luciano seria cúmplice da criminosa. Luciano revela que Paulina é uma boa mulher, mas tão inocente que preferiu arriscar a própria liberdade só para não lhe pagar. Carlos Daniel pergunta onde está a verdadeira Paola. Paulina fica desesperada ao notar que o cerco está fechando e começa a planejar sua fuga. Adelina conta para Cacilda que Lalinha fez a fofoca de uma conversa que ouviu entre Piedade e Patrícia, em que as duas levantaram a hipótese de ter uma usurpadora no lugar de Paola. Luciano se recusa a contar para Carlos Daniel onde está Paola, mas nega que ela esteja morta. Carlos Daniel acha que o chantagista está mentindo. Luciano sugere que ele investigue por conta própria. Carlos Daniel se propõe a dar $100 mil a Luciano, que aceita na mesma hora. Eles marcam um encontro para pagar a quantia em dinheiro no dia seguinte, às 10h30 da manhã. Luciano afirma que a usurpadora é 1000 vezes melhor que Paola Bracho. Carlos Daniel vai embora calado. Em casa, ele pergunta onde está a esposa para Lalinha. No quarto, Paulina abre a porta para Carlos Daniel. Lalinha ouve atrás da porta.
Carlos Daniel pede para os dois se perdoarem. Paulina estranha, mas entende, pois o ama. Carlos Daniel sugere que eles acabem com esse distanciamento esta noite. Paulina percebe que ele quer transar e ordena que ele a solte. Leda descobre pela empregada que Luciano pegou todas as trouxas e foi embora de sua casa. Chorando, Paulina garante a Carlos Daniel que seu distanciamento não vai durar muito tempo. Carlos Daniel reclama que eles não transam há mais de 1 ano e acha que a doença dela é só uma desculpa. Ele exige que ela mude, pois não parece em nada com a mulher que ama. Portanto, isso deve ter uma explicação. Paulina afirma não poder dizer nada além do que já disse e pede para ele sair. Carlos Daniel promete que eles vão conversar de novo e muito sério. Paulina tranca a porta após ele sair e chora, desolada. Patrícia pede para Rodrigo não falar com Carlos Daniel sobre suas desconfianças. Ele garante que não fará isso antes de investigar mais a fundo. Carlos Daniel revela a Rodrigo que se encontrou com um homem da carta e ele pediu $200 mil para fazer silêncio sobre a usurpadora. Leda decide dar um almoço para um cliente. Verônica ressalta que uma ordem dessas de dar almoço deve vir da dona Paola, mas Leda rebate que tem autonomia para mandar ali. Paulina chega nervosa perguntando de Carlos Daniel. Verônica conta que ele não chegou. Leda vai atrás de Paulina para perturbá-la sobre a carta. Paulina supõe que o remetente é cúmplice de Leda, por isso ela tinha tanto interesse em levar Luciano à sua casa. Leda não entende nada. Rodrigo revela que já suspeitava da usurpação desde o dia anterior. Carlos Daniel confidencia que o autor da carta é Luciano, amigo de Leda. Rodrigo se choca ao saber do envolvimento da prima. Carlos Daniel conta que Luciano lhe garantiu que a usurpadora é uma mulher boa e Paola é a delinquente que preparou a farsa. Rodrigo decide encontrar Paola e, enquanto isso, disfarçar na frente da usurpadora, até porque ela nunca fez nada de mal. Carlos Daniel teme que Paulina esteja armando um grande golpe com todo esse dinheiro de Douglas à sua disposição. Rodrigo decide marcar em cima da usurpadora na fábrica, e enquanto isso ninguém pode saber de nada. La usurpadora, esperando por tu amor. Mais tarde, Rodrigo surpreende Paulina no escritório. Ele conta que ela está quase convencendo-o a voltar. Paulina se empolga pelo negócio estar indo de vento em popa. Rodrigo reconhece que os Bracho têm muito que agradecê-la. Paulina desabafa sobre esperar que todos sejam felizes, enquanto o seu futuro está à mercê de Deus. Ela avisa que vai deixar todo o dinheiro para que ele administre. Rodrigo não entende nada. Paulina afirma que chegou a hora dos dois conversarem. A coitada revela que algo vai acontecer e isso pode obrigá-la a saí-la de lá. Então, ela pede para que ele garanta que tudo continue bem, tanto na fábrica quanto na família. Rodrigo promete que o fará. Paulina chora, agradecida. Em seguida, Rodrigo chega na sala de Stephanie e pede para que ela fique atenta a Paola. Ele pergunta se a irmã não notou que ela mudou muito. Stephanie confirma e Rodrigo revela que Paola, na verdade, é uma impostora. Stephanie fica passada em Cristo e se questiona onde estará a verdadeira Paola. Os dois esperam que ela tenha morrido. Rodrigo recorda que ninguém sabe de onde veio a usurpadora, nem o que ela quer e nem seus cúmplices. Portanto, ela tem que ser vigiada. Carlos Daniel confronta Leda sobre Luciano Alcântara ser o autor da carta. Rodrigo pede para ninguém deixar evidente para a usurpadora que ela está na mira de todos. Stephanie surta temendo a volta de Paola. Leda nega que seja cúmplice de Luciano e percebe que, por isso, ele sempre foi interessado nos Bracho e saiu fugido de sua casa ontem. Carlos Daniel acredita e pede que Leda não fale nada disso com a usurpadora. Em seguida, Carlos Daniel age bem misterioso com Paulina. Ela conta que vai sair mais cedo. Ele decide acompanhá-la. Mais tarde, Paulina lê uma historinha para as crianças. Carlinhos e Lisete discutem. Carlos Daniel aparece e recrimina Paulina por ler uma história de princesas para Carlinhos. Ele sugere que o filho passe a ler sozinho, sem incomodar a mãe. Paulina se irrita e sugere que Carlos Daniel assuma seu lugar com os meninos.
Stephanie não consegue disfarçar para Willie que está inquieta. Ela pergunta de Paola e fica desesperada ao saber pelo marido que a usurpadora está com as crianças. Carlinhos pede para jogar damas. Paulina propõe que ele jogue com Carlos Daniel e depois ela joga com Lisete, para a pequena aprender. Ela mostra para Carlos Daniel como é fácil agradar as crianças, já que são os adultos que criam os problemas. Lisete pede para a mamãe ler uma história para ela enquanto os meninos jogam. Carlos Daniel fica encucado sobre como a usurpadora consegue fingir sentimentos que não são fáceis de fingir. Ele acha que ela é um monstro. Stephanie sai às pressas de seu quarto. Ela observa Paulina lendo uma história para Lisete e grita de medo da usurpadora ser uma assassina. Que doida! Carlos Daniel sai para ver o que a maluca está querendo. Ela conta que está com medo da usurpadora. Carlos Daniel se retira com Stephanie antes que Paulina escute alguma coisa. Stephanie morre de medo de Paulina envenenar Lisete, já que ela provavelmente deve ter matado Paola também. Em seguida, ela chega para Willie e revela que Paola é na verdade uma usurpadora, uma criminosa, uma assassina. Willie acha que a esposa está delirando. A crente do Zap conta que ela matou Paola e vai matar todo mundo também. Willie abraça Stephanie. Carlos Daniel pensa na reação da família quando souberem que essa que pensam que é Paola é na verdade uma criminosa. Carlinhos nota que o pai está mega distraído nas damas. Carlos Daniel mente que está pensando na operação dele. Carlinhos deixa claro que não vai operar se a mamãe não estiver do seu lado. Ele pede para o pai não ficar chateado, mas prefere a mãe a ele. Stephanie conta para Willie que Rodrigo foi quem contou a verdade para ela. Willie quer saber o que os irmãos pretendem fazer. Stephanie avisa que tudo é segredo e que devem investigar antes de ir à polícia. Paulina mostra como Lisete caiu no sono e sai para dormir também. Carlos Daniel não entende como ela pode ser uma usurpadora. No dia seguinte, uma manifestação popular pedindo greve toma conta do centro da cidade. Leandro chega no escritório e comunica a Paulina que, pelo trânsito causado pela greve, os funcionários não estão chegando e tem uma entrega importante para ser feita. Paulina pergunta se Verônica se importa de embalar umas louças com ela. Verônica se dispõe. Rodrigo conta para Patrícia que eles devem arrancar mais informações do chantagista e Carlos Daniel foi ao banco para sacar dinheiro para pagá-lo. Ele parte com o irmão ao encontro de Luciano. Stephanie morre de susto com a presença de Paulina, mas tenta disfarçar. Paulina pede para Cunha ir cuidar das coisas no escritório, enquanto ela está embalando as louças. Paulina nota que Stephanie está estranha, mas a doida nega que tem algo. Stephanie chama Paulina de senhora sem querer, causando seu total estranhamento. Depois que ela sai, Stephanie teme ser assassinada no escritório pela usurpadora. Carlos Daniel mostra para Luciano a mala com o dinheiro. Rodrigo explica que antes de entregar a bufunfa, quer conversar mais. Carlos Daniel pergunta como e por que a usurpadora foi parar em sua casa. Enquanto isso, no Guarujá, Paola desfruta a piscina, enquanto Farina termina a sessão de físio. Ela vai até o amante para perguntar como ele está indo. Alexandre revela que o médico lhe deu esperanças de voltar a andar. Paola lembra que falta uma semana para o prazo de sua volta a terminar. Luciano revela que Paola estava de saco cheio da casa, das crianças e da vovó. Assim, ela conheceu a usurpadora num banheiro de senhoras no litoral. Ao perceber a semelhança entre ambas, bolou o plano. Rodrigo estranha, já que Paola estava em Houston e não no litoral. Luciano conta que ela mentiu e estava se divertindo com ele lá no litoral, sim. Carlos Daniel quase avança em cima de Luciano. Luciano revela que assim, Paola contratou a camareira para substituí-la na mansão, mas mente ao dizer que ela aceitou super de boa por ver a oportunidade de subir na vida. Rodrigo acha o cúmulo as duas terem tramado isso e brincado com a cara deles. Luciano afirma que a usurpadora foi treinada dia e noite por Paola. Carlos Daniel se dá conta que a esposa fez tudo isso para poder se divertir. Luciano o complementa, afirmando que ela fez isso para viajar o mundo com o novo amante. Carlinhos desabafa com Lisete que não aguenta mais as muletas e decide mostrar para a irmã que já anda direito sem elas.
Carlinhos acaba caindo sobre a própria perna machucada e implora, gemendo de dor, para a irmã não contar o que aconteceu para a mamãe. Luciano revela o prazo de 1 ano para o retorno da verdadeira Paola e para Paulina Martins ser paga por seus serviços. Ele pede o dinheiro por todas as informações que já revelou. Rodrigo e Carlos Daniel avisam que ele só vai ganhar a grana após assinar um documento constando tudo o que disse na conversa, com datas, locais e referências para servirem de prova contra a usurpadora. Rodrigo comunica ao pilantra que ele vai levar 30 mil agora e os 70 vêm depois da assinatura. Carlos Daniel joga a grana para Luciano e faz a última pergunta: Leda é cúmplice dele? Luciano diz que ela não sabe de nada, nem que ele conhece Paola Bracho. Depois, os irmãos chegam à fábrica. Felipe comunica a Paulina que Carlos Daniel chegou e ela sai para vê-lo. Piedade pergunta como aconteceu o acidente com o bisneto. Cacilda nota que Carlinhos está com a perna inchada e com febre. Piedade acha melhor avisarem a Paulina na fábrica. Rodrigo agora faz Carlos Daniel enxergar por que ele e Stephanie odiavam Paola. Paulina chega no escritório e conta o que estava fazendo. Ela revela que decidiu que os trabalhadores que vieram receberão em dobro pelas horas extras que estão fazendo, cobrindo os que faltaram por causa da greve. Carlos Daniel acha isso um absurdo, mas Rodrigo dá razão a Paulina. Ela o agradece. Lalinha consegue falar com Paulina e revela a queda que Carlinhos sofreu. Lalinha corre para contar que a dona Paola está a caminho. Paulina avisa que está indo levar Carlinhos ao médico. Carlos Daniel surta e grita que ele que é o pai. Rodrigo tenta interceder pelo irmão. Paulina reclama de Carlos Daniel não sabendo nem como tratar Carlinhos. Portanto, ela vai sim. Carlos Daniel surta mais ainda e avisa que ela não é ninguém. Ele se cala antes de chamá-la de usurpadora. Paulina exige que Carlos Daniel complete o que ia dizer e revele logo quem ela é. Rodrigo contém Carlos Daniel e pede para o irmão raciocinar. Depois que Paulina sai, Rodrigo implora para os dois continuarem fingindo na frente da usurpadora. Carlos Daniel vai atrás dela. Carlinhos pede para Lisete não contar para a mamãe o que aconteceu. Adelina garante que a patroa não vai demorar. Paulina chega às pressas na mansão, querendo saber onde está seu filho. Chico conta que ele está na sala, após o baita tombo que levou. Pedro sai para ajudar a patroa. Carlos Daniel chega logo em seguida. Paulina pede para ver a perna de Carlinhos. Ela nota que a perna está muito inchada e sugere que eles vão para o hospital. Carlos Daniel aparece ressaltando que quem decide ali é ele. O boçal pergunta como isso aconteceu e Lisete mente que não faz ideia. Piedade surge pedindo para Paulina levar Carlinhos ao médico. Carlos Daniel reclama com ódio da vovó Preterilo. Rodrigo redige o contrato que Luciano assinará. Stephanie aparece dando um ataque de pelanca, desesperada com a possibilidade da usurpadora envenená-los. Ela implora para Rodrigo denunciar a golpista à polícia. Paulina tenta explicar para Carlinhos as grosserias de Carlos Daniel, alegando que ele só está estressado com as coisas da fábrica. Ela pede para levar Carlinhos ao hospital. Carlos Daniel sai cuspindo fogo e Piedade estranha. Carlinhos segue gemendo de dor, preocupando ainda mais a avó e a Adelina. Paulina telefona para o Dr. Barragon. Carlos Daniel volta de lá de cima para anunciar que vai levar Carlinhos ao hospital. Piedade estranha e pergunta o que está acontecendo entre ele e Paola. Carlos Daniel pede para a vovó esquecer dela para sempre. Piedade avisa que não é gagá e exige saber o que diabo está acontecendo. Paulina tenta ir com Carlos Daniel, explicando que ele não tem paciência com Carlinhos, mas o insuportável é irredutível. Piedade recrimina o neto novamente. Rodrigo pede para Stephanie esperar enquanto eles investigam a usurpadora. Ele acha que a solução para os problemas seria a verdadeira Paola voltar. Stephanie morre com essa hipótese. Paulina mente para Carlinhos que não poderá acompanhá-lo pois tem coisas a fazer. Carlinhos grita que isso é uma mentira e sabe que Carlos Daniel está bravo com ela.
Ele avisa que não vai com o pai sozinho de jeito nenhum e começa a chorar. Paulina anuncia que está indo embora, já que está sobrando naquela casa. Carlinhos se desespera com a mãe partindo e, ao tentar alcançá-la, cai feio no chão. Ele grita de dor, deixando Paulina mega assustada. Carlos Daniel tenta ajudá-lo, mas Carlinhos o afasta, chamando o pai de mau. Paulina mente para o filho novamente, afirmando que Carlos Daniel está assim por problemas da fábrica. A coitada cai no choro vendo a situação de Carlinhos. Carlos Daniel a observa aos prantos, sem entender se ela é um anjo ou um demônio. Adelina revela para Piedade que Carlinhos caiu no chão de novo, ao ouvir que a dona Paola ia embora. Piedade critica Carlos Daniel e garante que vai dar um jeito nele. Ela tem um pressentimento terrível e quer logo saber o que houve. O Dr. Barragon tranquiliza Paulina, afirmando que o inchaço é proveniente de uma pequena infecção. Heloísa sugere que marquem logo a data da cirurgia. Barragon acha bom que seja na semana seguinte. Carlos Daniel se preocupa com o tempo de recuperação do filho, graças à dependência dele à usurpadora. Piedade morre de ansiedade para conversar com o neto. Ela conta para Adelina que sabe bem que Carlos Daniel está evitando-a e pega o telefone para ligar para Rodrigo. Rodrigo atende o telefonema e pede informações sobre Carlinhos. Piedade dá as informações, mas rapidamente muda de assunto, exigindo saber o que raios está acontecendo entre Paola e Carlos Daniel. No carro, Carlinhos garante a Paulina que vai se recuperar muito rápido. Ela tenta não chorar. Ele pede para a mamãe ficar o tempo todo com ele. Carlos Daniel também segura o choro. Com a investigação pronta em mãos, Douglas chega à conclusão de que Paola é uma mulher fácil que gosta de dinheiro e já teve 1 milhão de amantes. O milionário pede para Braulio preparar outro almoço para recebê-la no sábado. Rodrigo mente para Piedade que não está acontecendo nada. Ela pede para o neto não esconder nada, mas Rodrigo insiste na lorota. Após desligar, Piedade não se convence do que ouviu e teme ser o que ela está pensando. Adelina vê que o casal voltou com Carlinhos. Douglas decide obrigar Paola a ser dele, pois ela não pode recusar algo que já deu para meio mundo. Braulio não entende como no relatório deu esse resultado, mas Douglas confia que com o dinheiro ela mostrará a verdadeira face. Paulina conta para a vovó que Carlinhos deverá ser operado na semana que vem. Ela entra com o menino e Pedro na mansão. Piedade chama Carlos Daniel para conversarem. Carlinhos pede para Pedro ligar a TV. Paulina sai para pegar os remédios do filhote. Douglas sabe também que o casamento entre Paola Bracho e Carlos Daniel não está às mil maravilhas, e então decide atacar por esse lado. Carlos Daniel afirma que seu desamor com a esposa é porque ela foi a culpada da queda do cavalo de Carlinhos. Piedade o chama de injusto e o dispensa. Depois que ele sai, a vovó conta para Adelina que não foi convencida pelo neto. Carlinhos pergunta para o pai se já passou a raiva dele. Carlos Daniel confirma. Paulina chega e o chato sai. Ela serve o Nescau para o querido e um mima. Ao sair do quarto, Paulina fica pensativa e bate na porta do quarto de Carlos Daniel. Ele abre a porta com a camisa desabotoada e provoca tesão na coitadinha. Paulina morre de vergonha e ele lembra que já foi visto pela esposa 1000 vezes assim. Paulina disfarça e muda de assunto, o recriminando por sua grosseria de mais cedo e pedindo explicações. Carlos Daniel afirma que não sabe quanto a presença dela pode machucar seus filhos. Chico entrega uma rosa para a vovó para perguntar o que ela tem. Piedade desabafa sobre seu temor de já terem descoberto a usurpadora. Carlos Daniel pergunta quanto tempo vai durar seu casamento. Paulina garante que tudo vai mudar. Ele aperta o braço dela exigindo que ela se explique. Paulina afirma que ali o assunto é Carlinhos. Carlos Daniel se irrita e ameaça revelar para Carlinhos quem ela é de verdade. Ele disfarça que vai dizer que Paola é só a madrasta e não a mãe. Paulina pede encarecidamente para que Carlos Daniel não volte a desautorizá-la na frente das crianças.
Chico acredita que, se já tivessem descoberto a usurpação, Piedade já teria descoberto também. Piedade acha que estão escondendo dela. Chico lembra que se Lalinha soubesse, toda a casa já estaria sabendo. Piedade o chama de fofoqueiro igual Lalinha. Carlos Daniel não entende porque Paulina enche a boca para falar de prazos e mudanças o tempo todo. Paulina tenta disfarçar, mas o nervosismo toma conta e ela desabafa sobre não aguentar mais sofrer com sua consciência. Carlos Daniel a abraça pedindo para que ela lhe conte tudo. Paulina sugere que ele não ligue para ela e pede desculpas. A coitada sai, deixando o gostosão perdido. No dia seguinte, Carlos Daniel chega à fábrica. Rodrigo pede atualizações do sobrinho para o irmão e o tranquiliza. Carlos Daniel conta que teve problemas com a usurpadora por seu apego com Carlinhos. Rodrigo sabe que vai doer quando eles se separarem. Carlos Daniel nem sabe nomear o que essa mulher fez. Rodrigo sabe que o nome do estrago é Paola. Enquanto isso, no Guarujá, Paola conta para Alexandre que não está nem um pouco preocupada com Carlos Daniel descobrir algo e que o que tira seu sono são os outros. Ela revela que vai entrar em contato com a usurpadora para que ela saia de sua casa de manhã para que ela volte à tarde. Verônica pergunta de Carlinhos para Carlos Daniel. Ele decide desabafar com ela sobre seu conflito no casamento e pede a compaixão dela. Verônica perde a paciência com o assédio. Carlos Daniel pergunta se ela o aceitaria como homem caso se divorciasse de sua esposa. Verônica duvida que ele se divorcie, pois a dona Paola é uma mulher de muito valor, que faz tudo pela fábrica e pelos donos dela. Carlos Daniel avisa que está muito interessado em Verônica. Leda recebe o telefonema de Luciano e cospe fogo nele. Luciano pede para vê-la. Lalinha chega com o chá para Paulina. A coitada lamenta pela operação do filhote. Lalinha estranha o mau humor do patrão com a patroa. Paulina pergunta se Carlos Daniel a amava muito, causando o estranhamento da empregada. Verônica acha que essa crise do casamento de Carlos Daniel é passageira e, além disso, não vai construir sua felicidade em cima da ruína da felicidade de outra mulher só porque está interessada nele. Carlos Daniel pede para que ela espere para ver como sua esposa não liga para ele. Verônica garante que, nesse meio tempo, não vai acontecer nada entre os dois. Lalinha não entende a pergunta e Paulina finge que estava falando de si mesma. Lalinha confirma que Carlos Daniel a amava tanto que morria de inveja deles. Paulina pergunta se ela não era namorada de Pedro. Lalinha nega. A abusada culpa a patroa por ter deixado o amor do casal morrer. Paulina admite que esperava que o amor de Carlos Daniel sobrevivesse à sua mudança, porém, ainda gosta muito dele. Rodrigo teme pelo sofrimento das crianças ao descobrirem a substituição. Patrícia acha melhor deixar tudo como está, já que a usurpadora é gente fina. Rodrigo a acha uma monstra só por ter aceitado fazer a troca. Ele não sabe mais o que fazer, mas sabe que vem bomba por aí. Lalinha não entende por que a patroa não dá logo para Carlos Daniel, pois prometeu que este ano teria um bebê. Paulina inventa que era brincadeira e pede para não falarem mais nisso. Leda recrimina Luciano por ter sido usada por ele. Luciano revela que ganhou dinheiro para contar que Paola foi usurpada por outra mulher. Leda fica horrorizada com a história. Luciano explica que a usurpadora é uma pobre idiota que aceitou os caprichos de uma bruxa por medo. Leda quer saber como as duas se conheceram. Stephanie fica doida para contar a verdade para Adelina. Willy não acha isso prudente. Ela fica em dúvida sobre a intimidade do irmão com a usurpadora. Willy explica que ela não quis se expor. Stephanie decide falar com Adelina e Willy recomenda que ela peça sigilo à governanta. Em seguida, Adelina é surpreendida pela chata pedindo para que elas duas conversem. No quarto, Stephanie revela que Paola não é Paola. Willy aborda Paulina e pergunta quando eles terão um encontro a sós como antes. Luciano conta para Leda que Paola viajou e se divertiu muito, mas sofreu um acidente e morreu.
Stephanie revela para Adelina que a mulher no lugar de Paola é uma usurpadora. Ela implora para a governanta vigiá-la e não deixá-la atentar contra a vida da família. Além disso, Adelina está proibida de contar qualquer coisa para a vovó Piedade. Stephanie quase bate na coitada, exigindo que ela jure o silêncio. A doida revela que um cúmplice denunciou a troca e afirma que tem medo do demônio que se enfiou em sua casa. Adelina não acha que essa querida seja um demônio, visto que tirou o álcool da vovó, disciplinou as crianças, a reconciliou com Willie e salvou a fábrica. Stephanie não sabe os propósitos da usurpadora, portanto, vão enganá-la para vigiá-la e desmascará-la para assim ela ir para a cadeia. Luciano conta para Leda que o amante de Paola está inválido no Guarujá após o acidente e pede silêncio sobre tudo isso, até os Bracho lhe darem a grana. Leda fica chateada por Carlos Daniel não ter lhe contado nada. Willie age muito estranho com Paulina e ela acha que ele tá bêbado. Ele sai aos risos. Paulina estranha muito e teme que Luciano já tenha desmascarado-a. No dia seguinte, Paulina fica pensativa diante dos 3 dias que faltam para o prazo acabar. Enquanto isso, Paola fica ansiosa para sua volta. Alexandre exalta a vitalidade da Amásia e pergunta se vão voltar a se ver. Paola garante que sim e espera que ele já esteja 100% quando isso acontecer. Portanto, para que ela volte a escapar, vai fazer um novo trato com a usurpadora, dando um jeito de obrigá-la a aceitar como da última vez. Piedade entra no quarto desesperada e revela a Paulina que seus netos já sabem que ela é uma usurpadora.